Alô, turma! Grande abraço para todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse nosso vídeo da tarde, nesse boletim do AV, trazendo informações fresquinhas. Agora vai ser assim, todo dia de tarde também um vídeo para a gente poder falar de coisas do Vasco. Bom, o time do Vasco se reapresentou agora de tarde, preparação para o jogo de quarta-feira contra o Bragantino, às 9h30 da noite, lá em Bragança Paulista, um jogo complicadíssimo. O Bragantino, é verdade, tem um aspecto que a gente deve analisar. Será que vai fazer diferença? O Bragantino jogou ontem contra o Ceará à noite, um jogo estafante. A vitória no final, aliás, o Bragantino ganhou com 2 pênaltis dados pelo Marcelo Henrique, que é o árbitro aqui do Rio de Janeiro, que vocês conhecem tão bem, já de grandes polêmicas, inclusive envolvendo o Vasco da Gama. E o Ceará não conseguiu vencer o Bragantino, mas exigiu demais do time de São Paulo. Foi uma partida extremamente intensa e a coisa acabou sendo desgastante. E eles vão fazer uma viagem longa, tem jogo na quarta-feira. O Vasco, bem ou mal, conseguiu dar uma descansada ontem e começa a treinar hoje. Esse é um aspecto. Mas eu vou trazer nesse vídeo uma análise, porque eu conversei hoje com o lateral direito Léo Matos, do Vasco da Gama. Léo Matos tem chamado muito a atenção pelo número de cartões amarelos. Em 12 jogos dele com a camisa do Vasco, foram 7 cartões amarelos. 7 cartões. E muita gente dizendo que o Léo Matos precisa esfriar um pouco a cabeça, que tem muito cartão tomado, que está sempre sendo suspenso. E eu perguntei ao Léo por que ele acha que essas coisas estão acontecendo. Será que é posicionamento tático? Será que de alguma forma ele não está conseguindo se adaptar a um melhor posicionamento e por isso está dando bote muito errado? Será que a arbitragem brasileira, que é diferente da europeia, ele jogou 13 anos na Europa, gente. E ele me disse o seguinte: Flávio, se você analisar os 7 cartões amarelos que eu tomei, alguns merecidos. Por exemplo, sábado eu tomei uma atitude, porque eu estava sentindo o Neilton jogando nas costas dos nossos volantes, estávamos ali com um jogador flutuando nas costas dos nossos volantes e eu precisava fazer alguma coisa, senti ali que por urgência, e eu cheguei, realmente dei uma chegada mais dura nele, mas é o meu estilo. Eu joguei 13 anos, incluindo mercados como França, como Ucrânia, como Grécia, jogo de futebol duro, jogo de futebol em que a arbitragem muitas das vezes não dá nem falta, quanto mais cartão, mas tudo bem. Mas se a gente for analisar em outros jogos, eu tomei cartões muito injustos. E ele me lembrou 2 jogos. Um jogo contra o Atlético Goianiense, agora na abertura do ano de 2021, quando numa disputa de bola, correndo com o jogador do Atlético Goianiense, fazendo uma aposta de corrida, ele conseguiu ganhar à frente. E o jogador do Atlético Goianiense, típico de jogador brasileiro, se jogou no chão, como se tivesse sido atingido. O árbitro não quis nem pensar, deu falta e ainda deu cartão amarelo para o Léo Matos. E ele me disse, não acho que seja justo, tem muitos desses cartões que não vale a pena. Por exemplo, o jogo contra o Goiás. O jogo contra o Goiás, na estreia dele, que ele fez um gol, ele disse, tomei um bico na canela, virei para o árbitro e disse, ele me deu um chute. E o árbitro veio bicudo e já deu cartão amarelo para os dois, sem que ele tivesse feito absolutamente nada. E o Léo até me ressaltou o seguinte: se eu tivesse a malandragem do jogador brasileiro, por isso jogar fora talvez tenha me feito ser um pouco menos desse lado malandro do jogador, eu poderia ter me jogado. Me deu um chute na canela, eu caio no chão. Então, são cartões que, na ótica do Léo Matos, não são cartões justos. Ele acabou sendo punido de maneira injusta. Mas também me deixou claro, existem cartões que ele vai tomar. É o estilo dele. Ele prefere muito mais pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Ele está preocupado, sim, ficou preocupado. Ele está querendo melhorar isso, ele está querendo dar uma melhorada nisso. Ele sabe que isso pode ser também um pouco da volúpia dele, da forma dele jogar, mas ele me deixou claro, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Eu prefiro que as pessoas digam que eu tomo muito cartão amarelo, que é uma coisa que eu posso controlar, do que digam que eu sou um jogador que fuge da dividida, e eu não vou fugir. Se eu tiver que fazer uma falta, se eu tiver que parar uma jogada perigosa, eu vou fazer, eu vou continuar jogando duro. Estou acostumado, como eu disse, ele me falou isso, eu estou acostumado a jogar assim.
é o jogo. Na Europa tem lances em que o árbitro nem dá falta e isso realmente, de alguma maneira, ele está tentando se readaptar, ele está buscando a readaptação. Perguntei da questão tática, se tem alguma influência, ele disse que não, é praticamente a mesma coisa, é claro que às vezes um pouco mais avançado, um pouco mais atrás, mas isso não influencia do seu posicionamento dele fazer as faltas, dele ser um jogador que vai fazer mais faltas. Ele está confirmado, a princípio, para o jogo de quarta-feira, mas vai se controlar mais, vai se controlar. Como eu disse, está preocupado, está chateado com isso, mas de alguma forma também ciente de que está fazendo o que tem que ser feito. Ele não vai mudar o seu ritmo de jogo, a sua forma de jogar. Vai continuar jogando duro, porque acha que o futebol é assim. E talvez o jogador brasileiro puxe muito para o árbitro, que também tem essa cultura, essas encenações, às vezes lances em que nem a falta aconteceu, mas o jogador parece que tomou um tiro, parece que morreu. Ele falou comigo da expulsão do Henrique, ele acha que mais uma vez a expulsão do Henrique foi em função de uma cultura brasileira. O jogador não pode ficar com o braço parado, não tem como entrar numa dividida ali e o braço vir junto, às vezes bate, e ele pede isso, que a arbitragem brasileira tem um pouco dessa interpretação, desse bom senso de ver que o futebol é um esporte de contato. Vai respeitar, entende que é uma cultura nossa, mas diz que não vai mudar radicalmente por conta do medo de ficar marcado, de tomar muitos cartões amarelos. Mas sim, é uma preocupação que ele tem, porque ele não quer ficar preso a esse tipo de rótulo, né? Mas, volto a dizer, mais uma vez falou, se tiver que tomar cartão por um lance que eu preciso parar, eu vou fazer. Não vou deixar de jogar duro, não vou tirar o pé, porque olha, eu estou tomando muito cartão amarelo, eu vou segurar. Bom, eu acho que é importante que a gente possa trazer essa informação aqui, que muitos desses jogadores são criticados, inclusive por nós, de que estão tomando muito cartão, mas às vezes a gente precisa analisar. Aliás, eu vou até fazer isso. Prometi a ele, vou pegar os 7 lances dos 7 cartões amarelos, vou catar, para que a gente possa interpretar aí num vídeo durante a semana. Tudo bem que tem jogo quarta-feira, talvez para amanhã à noite, a gente interpretar, será que realmente esses cartões amarelos foram justos? Será que a gente também não tem que discutir um pouquinho a intensidade do futebol brasileiro e do quão artista é o jogador brasileiro, que sofre uma falta, parece que tá morrendo? A gente precisa também pensar um pouquinho nisso, até porque o jogo fica muito chato, o jogo fica muito parado, o jogo é duro, o jogo é forte. Claro, existem lances em que o jogador precisa tomar o cartão amarelo, mas tem outros que às vezes os árbitros também se vão muito na influência dessa encenação dos jogadores. Foi o que eu falei com o Léo Matos, abri para ele falar, conversei, um papo informal, perguntei a ele se eu poderia fazer esse registro, e sim, é claro que sempre tem aquela preocupação, será que o árbitro vai ficar chateado? Mas ele disse, não estou criticando a arbitragem, eu entendo a cultura brasileira, mas talvez eu tenha que ser um pouco mais malandro. Mas ele disse, eu não tenho essa cultura malandra, porque joguei muito tempo na Europa. Eu não vou me jogar no chão por qualquer empurrão ou por qualquer dividida. Acho que não é por aí. Mas talvez tenha que aprender um pouquinho disso. Eu acho que é uma coisa importante, interessante, para a gente discutir, e logo mais a gente vai discutir isso na nossa live aqui no canal Atenção Vascaíno. Já temos um convidado, o Hernani Banana, grande jogador do Vasco nos anos 80, um jogador espetacular, que foi comparado inclusive na nossa live do último sábado, depois do jogo com o Curitiba, com o Juninho, que é uma outra discussão que a gente vai fazer aqui. Será que esses meninos de base não estão subindo muito autossuficientes demais? Será que esses meninos de base não estão com problemas físicos? De repente a transição tem sido muito difícil. O Juninho tem muito talento, mas está afogando muito rápido. A gente vai falar sobre esse assunto e também sobre essa questão dos cartões amarelos, tendo o Hernani Banana ao lado do Roberto Dinamite, do Bismarck, todo mundo me cobrando, quero fazer a live hoje. Roberto Dinamite, Bismarck, Hernani, estaremos com o Emerson Rocha e também com o JP Escofando para essa live que começa às 19h30. A gente pede a você que possa curtir esse vídeo, compartilhar. A gente toda tarde agora vai ter o Boletim do AV para a gente trazer notícias. Sempre no final da tarde, 5 horas da tarde, vai vir esse vídeo. Bom Dia continua, o AV também continua, mas agora a gente vai ter esse vídeo também no meio da tarde, sempre analisando, sempre trazendo alguma informação quente. Ok, turma? Muito obrigado para você. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Até logo mais, 7h30 da noite. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!